E vendo o que Deus está fazendo e ha hecho. Amém? Glória a Deus. Vou esperar um segundito para que se ponga bem em seus sítios. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos bendiga na vida de cada um. Mira que bendição. Amém? Lo informo que vai ser rapidinho a reflexão. Amém? Hoje vamos terminar o culto às 2. Amém? Sabemos que há um grupo de irmãos que estão em Lambabacoa, amém? Se tu traz o teu invitado, quando termine o culto, nós outros vamos para allá, amém? Então, os que já estão aí, que Deus bendiga a vida deles, amém? Glória a Deus. Meu nome é Elisângela, para quem não me conhece, amém? Estamos aqui para servir-te em nome de Jesus, amém? E vamos a ver o que o Senhor quer estar contigo nessa manhã, amém? Como estava dizendo, eu trago uma reflexão, amém? Não vai ser uma prédica, vai ser uma reflexão, pelo que tu sepa, amém? Que Deus quer abrir contigo nessa manhã, amém? Então, como eu digo, meu nome é Elisângela, sou brasileira, como abre aqui, brasileira, não? E levo muito tempo aqui na Espanha, amém? Tenho 2 filhas preciosas e o marido também, o mais guapo que tenho. Amém? Tenho que dizer, não? Amém? E para isso estamos aqui. E hoje Deus quer dar uma palavra para ti, amada e amado, em nome de Jesus. Agradeço a Deus primeiramente, porque sem Ele nós outros não somos nada, amém? Ele nos saca de onde nós outros estávamos aí, quem não dava nada por nós outros, e diz, hija, eu te he escorrido desde dentro de tu madre, tenho algo especial para ti, por isso estamos aqui, amém? Tudo é para a honra e glória de Ele, amém? Antes de pensar essa reflexão, quero te deixar uma história, amém? Em um pueblo, tinha uma anciana, que ele viveu muito tempo fiel na obra do Senhor. Amém? Ele era fiel, ia aí dia e noite, essas ancianitas de antes, não como... E ele era muito fiel ao Senhor, na obra do Senhor. Pero, em circunstâncias da vida, ela estava passando uma situação difícil em sua finança. Amém? Então, nesse mesmo pueblo, havia um homem que sempre burlava dessa mulher. ¿Dónde está tu Deus agora? ¿Dónde está tu Deus? Mira o que tu está passando. ¿Dónde está tu Deus? Amém? E um dia, esse homem quis burlar dessa senhora, dessa anciana. Amém? E preparou uma canasta bem bonita, com frutas bonitas, as melhores. Preparou as verduritas, as melhores. Amém? E chegou na porta da anciana, derrou a canasta e tudo que tinha dentro da canasta, tocou seu timbre e saiu. E se quedou aí escondidito mirando. E a senhora abriu a porta, não viu nada, pero viu uma canasta hermosa e disse, graças Senhor, tinha de tudo. E essa senhora se quedou contenta, graças Senhor. E o homem que burlava e começou a gritar, foi eu! Não foi o Senhor, foi eu que isso! E a senhora seguia dizendo, graças Senhor. E o homem seguia dizendo, foi eu que é preparado. E a senhora respondeu, quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? E eu não sei qual é a circunstância que tu has chegado nessa manhã. E eu não sei se a circunstância tua é igual dessa senhora que está passando com a finança mala. E eu não sei se é em família, e eu não sei nesse matrimônio, e eu não sei qual é a situação. Pero Deus tem uma palavra para ti nessa manhã. Amém? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Amém? E Deus toma o controle de tudo, em nome de Jesus. Abrimos nossa Bíblia, amém? Em Lamentações, em nome de Jesus. Se tu não tens Bíblia, levanta tus manos e a irmã vai entregar, amém? Em Lamentações, amém?
3, capítulo 3, versículo 22 e 23. Amém? Se quereis Bíblia, levanta lá, manos. Lamentações, depois de Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações. Amém? Um versículo que quase nós outros não estamos aí. Então, se a gente com a Bíblia se perde, não? Amém? Depois de Jeremias, Lamentações. Amém? Lamentações 3, 22, 23. E leemos as Escrituras em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que diz assim: por la misericórdia de Jeová, não hemos sido consumidos, porque nunca decaíram suas misericórdias. Novas são cada manhã. Grande és tu, fidelidade. Grande és tu, fidelidade. Amém? Oremos, Senhor Padre Todo-Poderoso. Senhor, graças, Senhor, por essa oportunidade. Graças por tudo, Senhor. Graças por essa reflexão que eu vou trazer agora, Senhor. Bendice a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa reflexão entre, papá. Eu não sei a circunstância, eu não sei o que estão passando, pero se eles estão aqui hoje, Senhor, é porque tu queria hablar com eles. Em nome de Jesus poderoso. Amém, amém e amém. Amém? E eu não sei qual foi a situação, se tu ha vivido ou vive até hoje, amém? Que ha errado em la dúvida se realmente Deus é fiel contigo, amém? E eu não sei se Deus ha prometido algo grande e passa anos e anos e tu não ha visto as promessas do Senhor se cumprir, amém? E de algum momento passou uma dúvida. Será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus é tão fiel comigo? Amém? Pero hoje quero abrir essa reflexão, a fidelidade de Deus. Amém? Quando o pastor me disse que tinha que trazer essa reflexão, eu dizia: qual tema que tu queres, Senhor? E o Senhor me dizia: a fidelidade. Amém? La fidelidade. Se tu, por algum momento, entrou alguma dúvida da fidelidade do Senhor, hoje tu vai sair de aqui crendo que Ele é fiel e verdadeiro, que Ele cumpre com sua promessa, que Ele sana, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele hace tudo. Amém? Deus sempre vai ser fiel com nós outros. Amém? Agora, uma pergunta. Que é a felicidade? Que é a fidelidade de Deus para vosotros? Que é a fidelidade de Deus para vosotros? Amém? Fidelidade de Deus, quando Deus cumpre o que promete, sem falta e sem mentir. Amém? O homem pode mentir a nós outros, pero Deus não. Amém? Deus me ha hecho muitas promessas e eu estou crendo no que Ele disse. Amém? E eu digo: Senhor, a idade está se aproximando, pero eu sigo crendo no que tu me has dito. Amém? Deus não é homem para que minta. Amém? E eu não sei qual a promessa que Ele disse para ti. E eu não sei se tu que estás aqui por primeira vez, se tu conheceu esse Deus maravilhoso, se tu realmente sabe quem é esse Deus que estamos falando, esse movimento que tu has visto. Não se assuste. Esse é o Deus que liberta e que restaura e que hace maravilha. Esse é o Deus fiel com nós outros. Amém? Fidelidade. Deus cumpre o que te promete, sem falta e sem mentir. Amém? Em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta. Amém? Tus amigos, tua família, quizás te ha mentido um montão. Nós outros mesmo, muitas vezes eu dizia, não, que às vezes fazemos as promessas para nossos filhos: se tu fazes isso, eu te dou isso. E os filhos fazem e nós outros não cumprimos com nossa palavra. Amém? Nós outros não, e os filhos seguem cobrando a nós outros, não. Mamãe, tu me disse, se eu limpasse a habitação, tu ia me dar isso. E nós outros muitas vezes não cumprimos com a promessa. Amém? Pero Deus é fiel. Deus diz e Ele cumpre. Amém? E eu não sei qual é a situação que tu has chegado aqui hoje. Não sei qual é a dúvida, não sei que pensamento. Pero deixa te dizer uma coisa: Ele cumpre o que Ele disse. Amém? Glória a Deus. Em 2 Timoteu, não? 2,13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel.
Quantas vezes nós outros somos infiéis a Deus? Nós outros falhamos com Deus, pero Ele, mesmo sabendo que eu falho com Ele, Ele vai dizer, Elisângela, eu sou fiel contigo. Elisângela, eu sigo contigo. Ele sempre vai ser fiel com nós outros, amém? E na Bíblia conta a história de várias pessoas, não sabemos, não? José foi vendido, pero Deus foi fiel com ele e levou ele aonde? A ser governador, amém? Então, nós outros temos que crer nesse Deus poderoso. Tu que estás aqui nessa manhã, tu crês nesse Deus poderoso? Diz um amém bem forte, em nome de Jesus, amém? Deus foi fiel, Deus levantou você, amém? E não há desamparado ele. Se tu queres ler essa história, está em Gênesis 50, 20, amém? Deus te levantará também. Eu não sei qual é a situação tua, eu não sei se tu ministério está aí, como tu está dizendo, uau, Senhor, tu me dijo isso, estou vendo meu ministério morto. Pero Deus cumpre com a promessa, amém? Ele é fiel e verdadeiro, amém? E que hablar de Pablo, amém? No meio do sofrimento, da cárcel, ele viu o quê? A fidelidade de Deus, amém? Eu não sei qual é a cárcel que o inimigo te ha posto nessa tarde. Eu não sei se é a cárcel da depressão, da aflição, do desespero, da preocupação. Eu não sei, pero Deus foi fiel, amém, com Pablo. E no meio dessa toda essa situação, ele viu a grandeza do Senhor. Eu não sei se tu has venido aqui por primeira vez, e eu vou repetir. Hoje tu vai sair daqui sabendo quem é esse Deus que nós outros estamos predicando em nome de Jesus, amém? E na Bíblia também nos conta de Moisés, amém? Estava aí todos atrás dele, faraó, pero que Deus ha hecho? Abriu o mar rojo, amém? Então, eu não sei qual é a situação que tu estás vivendo hoje, e eu não sei se Deus tem que abrir esse mar rojo para que tu passe, pero eu sei e eu posso te dizer uma coisa, Deus é fiel e verdadeiro, amém? Tu não has venido aqui por coincidência, tu não has venido aqui por uma barbacoa, tu has venido aqui para escutar o que Deus quer falar contigo. Tu vem aqui com um propósito, o que Deus quer falar contigo, amém? Em nome de Jesus, Deus é fiel e sempre e permanecerá fiel para sempre. Amém? Ana, amém? Ana orou. Ana habla em Samuel que Ana orou. Ela era estéril, não podia ter filho. Amém? E ela orou. Havia uma penina que se burlava dela. E eu contei a história de um homem que se burlava da mulher. Pero que foi? Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. E a penina se burlava de Ana. Pero Deus é fiel, Ele escuta o que nós outros estamos pedindo a Ele. E conforme a vontade dEle, Ele lo hará. Amém? Porque nós outros muitas vezes pedimos para nossos deleites, pero Deus sabe o que nosso coração realmente estamos pedindo. Ah, Senhor, eu quero um coche para ter um coche para levar meus irmãos à la igreja. E quando chega o verano, me ouvido da igreja e vou à la praia. Ah, então se Deus sabe por que está tardando, Deus sabe por que está tardando. Amém? Então, eu só te digo uma coisa. Deus é fiel e verdadeiro. Ana orou, Ana clamou. E Deus ha dado seu filho Samuel a ele. Amém? E eu sempre conto o testemunho. Amém? Antes de me converter, isso na ligadura. Eu digo por mim, particularmente vale? Não estou falando com vocês. Se estão ligadas, não passa nada. Amém? Eu digo por mim. E quizá por um momento de desesperação, depois do pós-parto, que é a hora que eu entendo que isso foi uma depressão pós-parto, nós outros não queremos aceitar, pero eu reconozco que foi isso. Entramos na desesperação e eu disse que eu quero fazer a ligadura, eu quero. Não foi a vontade de Deus e não foi a vontade de meu marido. Foi eu que eu quero e pronto, acabou.
Firmo e pronto, acabou. Nessa época não necessitou a firma de meu marido e eu fui aí sola, isso la ligadura e feliz da vida. Não quero mais ter nenhum. Ai, glória a Deus, não quero. Isso era eu, amém? Meus pensamentos. Pero Deus, eu não sei se Deus tinha mais 5 profetas, mais 5 evangelistas para minha vida, porque Deus sabe, não é verdade? E eu cancelei o propósito do Senhor na vida. Amém? E logo depois me converti e me arrependi, de verdade. E eu recordo que eu estava na cozinha, fazendo comida, estava sola. E de repente, aí, fazendo a comida, e me vino na mente o que he hecho. E me arrependi, verdadeiramente me arrependi de todo o coração. E comecei a chorar e me pus de rodilha. E chorei, e disse, Senhor, perdona. Perdona que não foi tua vontade. E eu não sei quantos filhos tu ias me dar mais, eu não sei, Senhor, perdona. E passou um tempo, nada sabia disso, nada se enterou do que passou em minha cozinha e fui a uma igreja, amém? E quando cheguei nessa igreja, não conhecia o pastor e o pastor disse, Deus vai te dar um filho varão. Era o que eu queria, porque já tinha até nome e vai chamar Samuel, e disse, Deus vai te dar o filho que tu queres. E claro, eu no momento, eu he creído no que Deus falou, porque Deus está em sua palavra, Ele não mente, amém? Pero nossa dúvida hace que Deus bloqueie a promessa, amém? Entrou dúvidas na minha mente, será que é possível, não é possível? Ah, tu pode ir no hospital, pode cortar a ligadura e para ter, eu digo, não, se Deus prometeu, vai aí, eu seguia com fé que Ele vai ser, pero entrou a dúvida. Entrou, ai, já que eu já sou vieja, ai, Senhor, você é igual Sara, já com 100 anos vou ter filho. Não, Senhor, entrou a dúvida em minha vida, amém? Por isso eu bloqueei a promessa do Senhor. Pero quando Ele cumpre, Ele cumpre. Aí, senhora, que tu filho, hein, com 60 anos, 70, eu posso estar esperando a rua, amém? Minha filha diz, mamãe, é que a hora já não te veio embaraçada. Aí eu digo, imagina eu, uma anciana embaraçada, glória a Deus, amém? Quando Deus promete, claro. Então, se eu recordo uma vez que hemos tenido um congresso aqui, e Deus falou comigo, e foi por minha dúvida, que eu não tive minha bendição, amém? Então, se eu não sei qual é a situação tua, eu não sei se tu hoje mesmo tens dúvida de tudo o que Deus abriu contigo, pero hoje tu cancela toda a dúvida, porque se Deus dijo, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Repreendemos todo que não é de Deus, todos os pensamentos malos em nossa mente repreendemos. E eu bloqueei o processo de Deus em minha vida, amém? Porque Ele disse e Ele ia cumprir. Um pode cumprir. Pero eu digo, Senhor, já foi para mim 52 anos, Pai, já estou maiorcita. Vale, eu vou cuidar de meus netos, amém? Glória a Deus, não sei quando, amém? Vamos ver no Abrando de la Fidelidade, amém? Daniel em Fosso de Leones está em capítulo 6, versículo 22, amém? E Daniel viveu aí esse momento de los Fosso de Leones, não? Pero aqui diz em sua palavra, não? Que mi Deus enviou seus ángeles e Ele cerrou a boca de los leones, amém? Glória a Deus, essa é a confiança. E eu sempre digo, não? Em um ano de 2025, imagina, Deus vai dizer, Elisângela, tu entra nesse fosso, eu digo, ai, Senhor, ai, Pai. E eu não entraria com a confiança que eu tenho com Deus, eu sei que Deus é fiel, eu sei que, pero tu entraria, Luciene? Tu entraria, Melissa? Tu entraria, Giné? Eu creio que nós outros não entraria, pero Deus é fiel. Se Ele te põe sair nesse meio desses leões, Ele vai te sacar, Ele vai te libertar de tudo isso, amém? Em nome de Jesus, Daniel foi, e foi com a segurança que Deus ia salvar ele. E Deus enviou seus anjos e cerrou a boca de los leones. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, irmão. E sua fidelidade é para sempre. Sua fidelidade é para sempre. Amém? Ele é fiel e verdadeiro, amém? E para terminar já, como eu disse, é tudo
rapidito essa reflexão, pero eu sei, amém, que Deus abriu contigo. E quando nós estávamos na hora da intercessão, amém, Deus me movia contigo. Qual é o seu nome, irmã? Perdão, é tu mesmo? Não, ela que está aí atrás. Sim. Fernanda. Tu estava aí meio assim, não dizendo, o que será que é isso? Não, tudo assim. Pero Deus me dizia que não é em vano que tu estás aqui. E sabe que Ele me dizia também para ti, eu não te conosco. Eu creio que solamente Ele te conhece, pero eu não te conosco, pero Deus te conhece. E não é em vano. Não importa a situação que tu estás vivendo, não importa nada. Amém? Deus, sabe o que Ele me dizia? Que Deus supre tuas necessidades. Ele está vendo tudo. Não se preocupa para os que estão allá. Deus põe tus ángeles ao redor para cuidar dele. Em nome de Jesus. Amém? Confia. Deus é fiel, irmã. Deus é fiel e verdadeiro. Amém? Em nome de Jesus. Um aplauso para Cristo. Amém?